A parábola do semeador de sonhos. Havia, numa terra distante, um homem conhecido como o semeador de sonhos. Ele vivia em uma pequena vila onde todos os habitantes acreditavam que a vida era limitada ao que podiam ver e tocar. Eles trabalhavam duro, mas apenas para sobreviver. Para eles, riqueza e prosperidade eram algo inalcançável, como estrelas no céu. O semeador, no entanto, acreditava em algo maior. Desde jovem, ele ouvira falar de uma terra fértil além das montanhas, onde as sementes que se plantavam cresciam rapidamente, multiplicando-se em abundância. Movido por essa esperança, ele economizou o pouco que tinha e decidiu fazer uma jornada até essa terra. Ao contar aos vizinhos sobre seus planos, eles riram. Por que gastar tudo o que tem numa jornada incerta? Você pode perder tudo e voltar de mãos vazias, diziam. Mas o semeador respondeu com calma: se eu não tentar, nunca saberei o que poderia colher. Então, com um saco de sementes e fé no coração, ele partiu. No caminho, enfrentou tempestades, desilusões e desafios que quase o fizeram desistir. Houve momentos em que suas sementes caíam em terras áridas e ele pensava: e se os outros estiverem certos? E se eu nunca encontrar essa terra de abundância? Mas ele se lembrava das palavras de seu avô. A prosperidade é para os que não desistem na primeira colheita vazia. E assim, o semeador continuou sua jornada, acreditando que o tempo e o esforço seriam recompensados. Certo dia, após muito caminhar, ele avistou um vale verdejante como nunca antes tinha visto. O solo era rico e as sementes que ele plantou começaram a brotar quase de imediato. Em pouco tempo, sua colheita era tão abundante que ele mal conseguia carregar os frutos. Quando retornou à sua vila, com riquezas e prosperidade além da imaginação, os moradores ficaram espantados. Como conseguiu? Perguntavam eles. O semeador sorriu e disse: a verdadeira riqueza não está apenas na terra, mas no coração de quem acredita. A prosperidade é para aqueles que semeiam com esperança, persistem no desafio e colhem com gratidão. E assim, o semeador se tornou uma lenda, não por sua fortuna, mas por ter ensinado a todos que a prosperidade começa com o sonho e cresce com a coragem de arriscar e não desistir. Moral: a riqueza não está apenas em bens materiais, mas na coragem de perseguir seus sonhos, na paciência de semear com fé e na sabedoria de colher com gratidão. A parábola do guardião da abundância. Depois que o semeador de sonhos trouxe a prosperidade para sua vila, a vida dos moradores mudou completamente. Inspirados por sua coragem e determinação, muitos começaram a sonhar novamente. Eles também partiram em busca de suas próprias terras férteis, levando consigo as lições do semeador. Aos poucos, a vila, antes marcada pela escassez, floresceu com novas colheitas, projetos e riquezas. O semeador, agora em paz com o que havia conquistado, decidiu que sua missão estava cumprida. No entanto, algo inesperado aconteceu. Com a riqueza veio a ganância. Algumas pessoas começaram a acumular mais do que precisavam, temendo perder o que haviam conquistado. Outras, temendo o fracasso, não queriam compartilhar suas sementes ou ajudar aqueles que ainda lutavam para encontrar suas próprias terras férteis. Preocupado, o semeador percebeu que a verdadeira lição da prosperidade ainda não havia sido totalmente compreendida. Ele decidiu reunir todos os moradores da vila para contar-lhes outra história, uma que ele havia aprendido ao longo de sua própria jornada. Ouçam com atenção, ele começou. Havia, numa terra distante, um guardião da abundância. Ele vivia em uma cidade cercada por campos infinitos de colheitas ricas e valiosas. Todos os anos, as colheitas cresciam em abundância, de tal forma que a cidade prosperava sem medo da fome ou da falta. No entanto, o guardião percebeu que, à medida que a colheita se multiplicava, as pessoas começavam a acumular mais e mais, trancando seus celeiros e temendo que, um dia, a abundância cessasse. Com o tempo, a cidade começou a ser consumida pela ganância e pelo medo. As pessoas se afastaram umas das outras, cada uma zelando apenas pelo que possuía. Preocupado, o guardião decidiu fazer algo. Em uma noite silenciosa, ele deixou as portas dos celeiros destrancadas e distribuiu parte das sementes mais valiosas por toda a cidade,
plantando-as secretamente em terras públicas, jardins e campos esquecidos. Quando as pessoas acordaram, ficaram surpresas ao ver novos brotos crescendo por toda parte, sem que ninguém tivesse plantado. As sementes que haviam sido compartilhadas começaram a germinar e em pouco tempo as colheitas eram ainda maiores do que antes. Os moradores perceberam que quanto mais eles plantavam e compartilhavam, mais abundante se tornava a terra. O guardião então revelou seu segredo à cidade e disse: a verdadeira abundância não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Quanto mais dividimos nossas riquezas, mais elas crescem. A prosperidade não é para ser trancada em celeiros, mas para ser espalhada, multiplicada e vivida em comunidade. Ao terminar a história, o semeador olhou para sua vila e disse: a riqueza que encontramos não é apenas nossa. Se quisermos que a prosperidade dure, precisamos lembrar que quanto mais compartilhamos, mais ela cresce. A ganância sufoca a terra fértil, mas a generosidade a faz florescer. A vila, tocada pela sabedoria do semeador, passou a compartilhar mais abertamente suas colheitas, suas sementes e seus conhecimentos. O que antes parecia suficiente para poucos, agora era abundante para todos. E assim, a verdadeira lição de riqueza, prosperidade e gratidão se enraizou não apenas na terra, mas nos corações de cada pessoa. Moral: a verdadeira prosperidade não é apenas o que acumulamos para nós mesmos, mas o que compartilhamos com os outros. Quanto mais dividimos nossas bênçãos, mais elas crescem. A riqueza que é espalhada com generosidade nunca se esgota, mas se multiplica infinitamente.